Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Vitória Chaia, eu faço faculdade na Kennedy, né? Sou estudante de Direito, estou no 7º período, e a gente vai decorrer um pouquinho aí sobre um trabalho muito bem apresentado pelo professor Jânio Donato, referente ao tema de abuso de medida cautelar para obtenção de colaboração premiada. Bom dia, pessoal. Sou Walter Vieira, estudante de Direito, 7º período da Kennedy Venda Nova, manhã. Bom dia, pessoal. Sou Pedro Cruz, também aluno de Direito aí junto com os meninos da Faculdade Kennedy e também estou cursando o 7º período. Perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, apresentado aí pelo nosso professor de processo penal, o Jânio Donato, né? O tema é referente ao abuso das medidas cautelares para obtenção de colaboração premiada, né? Também muito conhecido como delação premiada. Sobre o abuso das medidas cautelares no processo penal brasileiro, ele se refere ao uso excessivo, né, ou inadequado ali de ferramentas como as prisões preventivas, que elas podem ser empregadas para até mesmo pressionar ali os réus a fazer colaborações premiadas. E aí esse fenômeno ele levanta questões sobre a legalidade, sobre a ética também, e a eficácia, né, da colaboração ali no sistema de justiça mesmo. A gente estudando aí esse período, a gente viu que as prisões preventivas são a última ratio, né, que é utilizado como em último caso, para respeitar ali a questão da garantia do direito de ir e vir e algumas outras garantias fundamentais previstas na Constituição. Então, a gente vai falar um pouquinho, abordar sobre esse tema, sobre as limitações desse tema, e aí vamos introduzindo também alguns tópicos. Alguém quer começar iniciando o primeiro tópico? Não, acho que cabe, né? Bom dia novamente, pessoal. A gente falar primeiro do tópico que a gente trouxe aqui, que é a prisão preventiva, né, e o desrespeito aos direitos e às garantias fundamentais. A gente andou conversando, né, durante ao longo da semana que essa prisão preventiva ela é colocada, muitas vezes a gente vê como um meio aí de coagir, né, o indivíduo a delatar os seus comparsas ali, mas que perde esse caráter, né, de voluntariedade, já que o Estado ele coage mesmo o indivíduo e perde aí, né, a garantia desse direito aí de liberdade, de expressão e entre outros fatores. Olha, seguinte, como bem a Vitória falou aí anteriormente, está sendo banalizada essa questão da decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva para obtenção de colaboração premiada deveria ser uma medida excepcionalíssima e, na verdade, está sendo uma constante, né? E está funcionando como uma tortura psicológica para os réus, né? Para que se atinja lá finalmente a colaboração premiada do réu. E, né, havendo uma ilegalidade e um desrespeito aí ao princípio da ampla defesa do réu, né? É isso que tem acontecido aí no processo penal. É que essa questão ela se baseia muito, né, em garantir a impunidade, mas a gente sabe que a questão é muito mais complexa, né? O indivíduo ele acaba pensando mais em si mesmo do que em garantir a defesa ali da impunidade da sociedade. Então ele pensando em si mesmo, ele acaba deixando de lado o principal objetivo da delação premiada, que poderia ser é, prevenir mesmo os crimes de formação de quadrilha, entre outros, entendeu? Sim, na verdade, né, para o respeito à presunção de inocência, deveria haver aí a, a prisão preventiva. A liberdade deveria ser a regra e Sim, a prisão preventiva é uma exceção. Está havendo uma inversão de valores com relação a isso aí. Exatamente. exato. Por isso que quando for haver, né, por exemplo, essas prisões que ocorrem em flagrante ou até mesmo decretação de prisão preventiva pelo juiz, tem que ser considerado se de fato aquilo ali é essencial,
se não poderia ter outras medidas. É de extrema importância que o acusado ele tenha ali a consciência dos direitos dele, que seja lido os direitos dele, né? Você tem direito a ficar calado, o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, que ele tem direito a advogado, se ele não tiver, o Estado tem que fornecer para ele, por isso que a gente tem defensoria pública. Então, assim, é muito uma questão do acusado ter essa consciência e de quando ele não tem, porque a gente sabe que muitas vezes, igual o principal foco, geralmente, né, da delação premiada se trata de organizações criminosas. Aí tem a diferença da pessoa que está no topo da organização criminosa, né, que é o cabeça ali que comanda tudo, e o cara que está lá embaixo, que foi ali, né, uma situação vulnerável, ou cometeu um crime para a organização. A gente sabe que, infelizmente, a realidade do Brasil tem alguns casos em que tem gente que rouba para ter o que comer em casa. A gente sabe das situações de como funciona a periferia. Então, assim, não é só a questão do julgar, é por isso que a gente faz direito, né? Que é com relação aos direitos de todos, dos acusados também. Então, a pessoa que está lá em cima no topo da organização criminosa, ela tem consciência de que ela tem advogado e ela tem como bancar um. Agora, a pessoa que está lá embaixo, no fundo da pirâmide, lá na basezinha, muitas vezes ela não tem consciência. E é por isso que é de extrema importância que ela tenha essa consciência e de que os oficiais passem para ele, para que ele saiba os limites ali até onde ele pode ir, o que de fato vai ser para ele se ele quiser fazer essa colaboração. Porque tem que ser uma coisa vinda do acusado, né? Não tem que ser uma coisa assim imposta a ele não pode ser coagido. Então é muito uma questão de ética profissional e legal também, e que ele tenha consciência dos direitos dele, né? Exatamente. Exatamente O que não isso. pode é a acusação em nome de conseguir mais provas, coagir, né, o réu né, através de uma prisão ilegal, uma prisão preventiva, prender para conseguir mais elementos, mais provas aí para o processo. Sim. Exatamente. É essencial, né, que o sistema jurídico, o sistema judiciário, busque um equilíbrio, garantindo que, mesmo que tenha essa busca pela justiça, não se torne uma justificativa para essas práticas que violam dignidade humana e Estado de Direito, né? Por isso que é tão complexo esse tema, assim, porque é muito numa questão de a gente não quer impunidade, a gente quer que, de fato, olhando pela sociedade, assim, existe toda uma leva social de que existe muita impunidade no Brasil, de que as pessoas que deveriam não pagam pelos crimes, mas assim, até onde isso vai, até onde isso é verdade, até onde isso não é verdade, até onde alguns direitos estão sendo feridos, então é tudo muito relativo. Por isso que é importante que a população, principalmente a população vulnerável, tenha esse acesso a esse estudo, a esse ensino, e que quando for, né, apresentado para ele, por exemplo, essa opção de colaboração, ele tenha consciência do que ele está fazendo, se de fato ele precisa fazer aquilo ou não, essas questões mesmo. Acaba sendo, exatamente. Acaba sendo meio. Pode falar, Walter. Não, pode falar. Acaba meio que sendo controverso, né? Porque eles falam que o principal objetivo é garantir que não aconteça crimes, garantir a não existência da impunidade, mas o que está sendo feito é realmente está acontecendo mesmo impunidade, né? Porque coagir alguém a realizar a delação premiada, de fato já considera-se uma impunidade, assim, se for olhar de fato, né? Na verdade é o seguinte, muitas vezes na ânsia de se dar uma resposta para a sociedade, né, de se dar uma resposta midiática, porque a mídia também contribui muito para a publicidade desses crimes, a acusação se utiliza de meios ilegais para se justificar, e não é por aí. Na verdade, mesmo que a gente não está falando aqui da impunidade, a gente está falando que se consiga provas cabíveis no processo, mas através de meios legais, né? Através de meios legais e respeitando os fundamentos da Constituição, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, tudo isso aí. Exatamente. Exato. É por isso que entra até no outro tópico, que já é o nosso próximo tópico, né, que é a figura do judiciário perante o processo.
É exatamente sobre isso. Hoje em dia, a gente vê assim que existe uma dificuldade em exercer o papel de defesa no Brasil, porque se tornou uma atividade complexa, justamente por causa do uso da mídia, né? Do julgamento da mídia. Em tempos de ódio declarado por questões ideológicas, políticas e etc., manipulando a dita opinião popular, né? E no julgamento da mídia também. E assim, hoje em dia, antigamente era uma notícia num jornal, nem todo mundo tinha acesso ao jornal, mas alguns liam, mas era aquela coisa assim, hoje em dia a nossa mídia mesmo é global, uma coisa que acontece na China chega aqui em 1 minuto. Então, Sim, assim, mesmo tendo toda essa diferença de fuso, a informação é muito fluida. E muitas vezes é difícil até mesmo de você verificar se essa informação é verdadeira ou não. A gente sabe de casos aí onde acontecem coisas terríveis por causa da mídia. Tem grandes exemplos aí. Tem até um exemplo de uma moça que ela foi acusada de sequestrar crianças, mas alguém usou a imagem dela que não tinha nada a ver, que ela foi linchada em público por causa disso, mas ela não tinha feito nada. Ela não tinha nem acesso a outras crianças, ela só era tia de uma criança, nunca tinha feito nada para criança, não tinha nada. Alguém, não sei se por ódio ou se foi por uma, entre aspas, trollagem, né? Que a gente sabe que infelizmente as pessoas não levam as coisas a sério. Fez isso e é uma cidade de interior. No dia seguinte, a mulher saiu na rua para ir trabalhar e foi linchada, morreu por causa disso. Então, assim, sim. a gente tem que ter todo esse cuidado e entender sobre a figura do judiciário perante o processo, porque o juiz, muitas vezes, ele chega lá imparcial. Ele não chega lá para ouvir a ampla defesa do contraditório, ouvir a acusação, ver se as provas cabem nas disposições legais. Muitas vezes eles chegam lá já com aquela coisa da mídia, tá todo mundo em cima, nossa, mas todo mundo tá vendo o caso, eu tenho que liberar esse caso logo, eu tenho que dar uma definição, acaba dando uma definição equivocada ou que poderia ser vista de outra forma, e aí a mídia em cima e não tem essa imparcialidade do jurídico, né? É extremamente importante, é obrigatório que o juiz ele seja imparcial. E é por isso que, por exemplo, quando se trata de um caso de família ou alguém conhecido, o juiz ele obrigatoriamente tem que sair do caso e outro juiz assume o caso. Por isso que é tamanha a importância esse cuidado com a utilização das mídias também. Sim, a questão da imparcialidade que você está falando, isso é tão importante. Existem casos aí, né, até divulgados amplamente aí na mídia, de que o gabinete do juiz e da acusação fica no mesmo prédio, o que compromete todo o processo. Então, assim, né, em tese, não existiria imparcialidade no processo. Existem outros casos aí que o juiz e a acusação se colocam num tablado acima do réu como forma de intimidá-lo, né? Relembrando a época da Inquisição aqui no Brasil. Então, assim, a questão da imparcialidade no processo ela é assim, importantíssima para que se garanta também esses preceitos aí fundamentais contidos na Constituição. E, Não, como vocês falaram, essa questão da mídia, ela influencia bastante, né? A gente vê aí muitos casos em que os juízes, eles têm sido imparciais mesmo, ferindo até muitos direitos aí, e pessoal que não tem, né, o conhecimento prévio, que a maioria da população acaba que não tem acesso a isso, o juiz ele acaba passando por cima dessa parcialidade aí, né? E pelo que eu estava estudando, eu vi em outros países, como Uruguai, Chile, Colômbia, a gente vê que isso não acontece. Lá, o juiz ele é imparcial mesmo, igual essa figura que o Walter relacionou muito bem aí acerca desse tablado. Lá a gente não vê isso acontecer, né? Do juiz ele se colocar de maneira superior à defesa e ao acusado ali. Então eu acho que o Brasil tem muito a melhorar nessa questão ainda, porque os juízes eles estudam bastante para chegar onde chegam e eles têm que ser exemplo, né, de imparcialidade e de garantia de direitos e deveres também. Exatamente, por isso que é importante utilizar os recursos que a gente tem da forma correta, né? A gente tem diversos meios aí dentro do processo penal
para fazer a acusação, também para fazer a defesa, para obter ali provas também, né, inquérito policial e tudo, mas tem que se respeitar ali e obedecer as disposições legais mesmo, né? Os limites, as limitações, né? Exatamente. A Exato. gente tem que respeitar essas limitações dentro do âmbito do processo penal mesmo. Aí tem esse último tópico, né, que a gente estava conversando aí bastante, que seria o que mais ficou ali, né, entre na nossa cabeça, Uma assim, mas será que interrogação, isso né? é certo? Será que isso é errado? Aquela linha tênue, assim, entre isso é bom para a população, isso não é bom para a população, que é basicamente aquele tópico, assim, sobre será que a delação, ela é uma violação de direito, né, para o acusado, ou será que é um instrumento de justiça que busca combater a impunidade, né? Então, tem muito desse tópico aí também. Aí acho que seria bom a gente pensar bastante, decorrer sobre esse fato, porque é importante a gente entender, enquanto jurista, né, ali, enquanto estudante de direito de fato, é importante a gente entender todos os lados possíveis, o lado da acusação, o lado da defensoria, o lado da população também, né, que é muito importante, que é o que mais pega, principalmente no âmbito penal, que existem júris aí, o que mais tem é júri, né, para verificação dos crimes, então, assim, acredito que seja importante esse apontamento. Sim, eu entendo que, em busca da verdade, né, o juiz, assim como a acusação, o juiz, como figura mais importante, ele também não está acima da lei para tomar qualquer atitude, né, para julgar qualquer conduta ou para se desrespeitar o que consta na Constituição. Ele deve agir também conforme a lei, né, respeitando as garantias aí fundamentais da Constituição, como a ampla defesa, contraditório, devido processo legal, conforme já foi falado aqui. Perfeito. A questão desse tópico da pergunta, né, que a Vitória colocou, realmente ficou uma dúvida em que eu não consegui, eu confesso que eu fiquei pensando bastante acerca desse tema, mas para mim a principal questão é que hoje a delação ela é uma violação do direito na atualidade. Eu entendo que tipo assim, ela pode ser um instrumento que vai garantir a impunidade, mas a realidade hoje é que ela não garante o combate à impunidade, no meu ponto de vista, entendeu? Eu creio que é um mecanismo que pode sim ser utilizado de maneira benéfica para garantir o combate à impunidade de crime organizado, mas que hoje, na atualidade, eu acho que é mais uma violação de direito mesmo, acerca da coerção, que a gente falou muito aqui, em um indivíduo ele não ter o certo amparo, né, do Estado, não ter conhecimento concreto de qual que vai ser o seu benefício, delatando ali os coautores que sejam, ou partícipes do crime. Então eu creio que seja muito nessa linha mesmo, sabe? Hoje seja a violação do direito, mas que futuramente, se o Estado der uma atenção acerca desse tema, será aí um mecanismo que pode sim combater a impunidade. Perfeito. Eu acho que é muito relativo, né? Como eu tinha falado, eu acho que assim, quando a gente estuda direito, é muito uma coisa muito diferente, porque a gente entra na faculdade com uma cabeça, que é a cabeça da população, né? Sim, A gente entra lá com aquela coisa de, isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. Só que a gente entende que no direito tudo é muito relativo e às vezes não é sobre só o que a pessoa fez, é sobre como ela vai se responsabilizar por aquela atitude que ela teve, por aquela ação, por aquele cometimento de crime. Então, assim, tudo é muito relativo. Quando a gente vai se atentar à questão das medidas cautelares, sobre esse abuso para a obtenção de colaboração premiada, tem que observar se tudo, como eu falei, tem que observar o direito do acusado também, tem que observar o direito também da defensoria, do promotor, do advogado, de todos os envolvidos, para que não se tenha de fato esse abuso, porque a gente, como o Valtinho falou antes, né, última ratio, é o último caso, a prisão preventiva. Não pode se só
pegar e colocar o preso, pega um flagrante, pega e coloca lá, e aí faz uma coação para que ele tenha a delação premiada, né, a colaboração premiada, para diminuir ali um tempo de pena, ou até mesmo ficar impune, né, entre aspas, daquela prisão, para ele conseguir sair da prisão mesmo sem ficar lá, detido, né? Só que existem muitos argumentos, existem argumentos a favor, porque, de fato, existe um certo combate à impunidade, que as medidas cautelares elas podem ser vistas como necessárias, né? Para garantir crimes complexos, como grande corrupção. Um exemplo, só para citar mesmo, que seria a Lava Jato, né, que foi um dos maiores escândalos de corrupção no Brasil. São crimes assim, para que eles não fiquem impunes, que muitas vezes ocorre essa delação premiada, essa colaboração premiada. E aí existe uma pressão sobre os réus para poder facilitar a obtenção dessas informações que são tão valiosas. Só que até onde vai essa pressão em cima dos réus? A gente entende também que é um instrumento de justiça, que quando usado corretamente, essas medidas cautelares ajuda a proteger a sociedade, né? Igual em questão de crimes hediondos, que muito ocorre, a pessoa que assim que sai da prisão já volta a cometer o crime novamente. A gente entende que pode ser essencial para que mantenha-se ali a segurança da sociedade, até para a elucidação mesmo do crime, de tudo que ocorreu, mas que, mesmo sendo efetivo em algumas vezes, até onde isso vai e como fazer com que isso garanta também esses direitos anteriormente citados pelo acusado, né? E existe essa responsabilidade em cima do réu também, que ele tenha a oportunidade de colaborar com a justiça para que ele tenha penas mais brandas e que isso possa ser interpretado como um incentivo à honestidade para reparação do dano causado, só que é um incentivo à honestidade onde ele, por exemplo, trai o parceiro dele. Então isso é muito complexo. Até onde isso é honestidade, até onde não é honestidade, até onde isso vai auxiliar a vida do preso ou não, até onde isso pode ser prejudicial a ele, porque se ele for coagido, por exemplo, em caso de uma organização criminosa, pode ser que aqui fora, enquanto ele esteja preso, a família dele esteja vulnerável também. Então a gente tem que ver todos esses âmbitos. É isso que o Estado ainda não garante, né? Sim, Exatamente. exatamente. Então é muito isso, fica esse ponto de interrogação aí para quem verificar o debate, para quem vê o vídeo, sobre as medidas cautelares, se de fato a obtenção dessa colaboração premiada, se é válido ou não, se é necessário, até onde fazer, como fazer com que seja justo, né? Porque eu vejo que tem muitos pontos positivos, muitos mesmo, mas também tem muitos pontos negativos e a gente tem que tomar cuidado, principalmente enquanto jurista, né? Enquanto estudante de direito, possíveis futuros advogados ali, de como garantir os direitos da população e também do acusado, que faz parte da população. Isso aí, exatamente. Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção e bom dia. Bom dia Bom a todo dia. mundo, gente. Obrigado. Tchauzinho.